Oi pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou monitora da disciplina de Audiologia 1 e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho, relembrar a simbologia da ATL, da Audiometria Tonal Liminar. Primeira coisa que a gente vai fazer é relembrar que símbolos são esses, do que a gente está falando. Então, na via aérea, vocês devem lembrar que aprenderam que a gente tem 4 símbolos: bolinha, xizinho, triângulo e quadrado. E na via óssea, o sinal de maior e menor e os colchetes. Aqui vocês estão vendo diferentes símbolos, tem diferentes cores, é azul, é vermelho, é bolinha, é xizinho, e vocês podem pensar, Vanessa, tá uma confusão na minha cabeça, eu não tô entendendo, eu não lembro quando usar o que, eu não lembro se é xizinho, se é bolinha, para que lado que vai esse meu colchete, para que lado vai esse maior ou menor. Então, esse vídeo é para tranquilizar vocês, para deixar tudo isso mais claro. Então, vamos ver devagarinho o que representa, o que significa cada um desses símbolos e vocês vão ver que no final vocês vão estar entendendo tudo isso aqui. Primeira coisa que a gente vai entender a gente já está vendo símbolos de via aérea e símbolos para pesquisa de via óssea. Esses símbolos da primeira linha representam sem mascaramento, o exame que não teve mascaramento. Os símbolos da segunda fileira, da segunda linha, são símbolos com mascaramento. Vanessa, agora ficou mais difícil ainda. Já estava diferentes símbolos, já estavam diferentes cores e agora ainda tem que mascarar com mascaramento, sem mascaramento, como que eu vou fazer? Agora a gente vai ver cada um desses símbolos, quando usar, como usar. Então vai ficar, até o final do vídeo vai ficar mais claro e se vocês ainda ficarem com dúvidas é só perguntar. Primeira coisa que a gente vai tentar entender é quando que eu uso vermelho e azul? O que é isso? Então, coloquei aqui um esqueminha para tentar facilitar essa lembrança, essa memória de vocês quando vocês estiverem preenchendo lá. Coloquei o nosso amiguinho João aqui, tá com as orelhinhas prontas para receber essa avaliação, para fazer a avaliação da audiometria. E vocês vejam que aqui do ladinho, de um lado da orelha, tem uma cor, no outro lado da orelha dele, outra cor. Como que eu vou saber quando eu estiver preenchendo a minha folha lá da audiometria, estou fazendo a avaliação, quando que eu vou saber? Estou preenchendo a orelha direita, vermelho ou azul? Estou preenchendo a orelha esquerda, vermelho ou azul? Fiz um esquema aqui para vocês para facilitar e tentar ficar um pouco mais fácil. Então, orelha direita, tudo que é orelha direita é vermelho. Destaquei aqui as primeiras letras das cores. Então, direita e vermelha, consoantes. Orelha esquerda e azul, destaquei também as primeiras letras, vogais. Então, essa é uma forma que de repente fique fácil de vocês lembrar. Orelha esquerda é azul, 2 vogais. Orelha direita com vermelho, 2 consoantes. Então, sempre que eu pegar minha caneta, tô com a caneta vermelha, eu sei que eu tô fazendo tudo da orelha direita. Tô com a minha caneta azul, é da minha orelha esquerda. Isso é interessante a gente pensar também, porque os fones dentro da cabina, eles também têm cores do lado. Então, sempre que a corzinha do fone tiver vermelha, quer dizer que é a orelha direita. Com o ladinho que tiver um colorido azul, orelha esquerda. Então, espero que tenha ficado mais fácil de lembrar as cores. Agora já sabemos, vermelho é a direita, azul é a esquerda, vamos entender os símbolos. E quando que eu uso xizinho, quando que eu uso bolinha, quando que eu uso esses colchetes? Vamos lá. Coloquei aqui um passo a passo da ATL para a gente entender qual é o primeiro símbolo que eu vou colocar na minha folha de avaliação. Então, comecei minha ATL. O que eu vou fazer? Primeira coisa, pesquisa da via aérea. Relembrando, por onde que eu começo essa via aérea? Sempre pela orelha direita ou pela melhor orelha. Então, se o paciente me diz, Vanessa, eu escuto melhor pela minha orelha esquerda. Então, nesse caso, eu vou começar o exame pela orelha esquerda azul. Se ele não tem preferência de ouvido, não, eu acho que eu escuto normal nas duas, eu escuto igual nas duas, sempre começo com a orelha direita. Então, eu vou começar pegando a minha caneta vermelha e vou para a orelha direita. O primeiro símbolo que eu vou colocar, então, na minha folha de avaliação é a bolinha.
bolinha para a orelha direita, xizinho para a orelha esquerda. Fiz também aqui um esquema para a gente tentar facilitar a lembrança, a memorização. Quando que é bolinha, quando é xizinho. Então, orelha direita, como eu falei, vocês viram aqui, é bolinha. Circulei aqui o D para a gente pensar que o D da direita já parece quase uma bolinha, né? Ele tem um meio círculo aqui. Então, o direita, vamos lembrar desse D aqui quase fechando uma bolinha, é a bolinha. O xizinho é da orelha esquerda. Então, a gente vai lembrar de es, que é escrito com X, e vem pro xizinho. Então, orelha direita, bolinha, orelha esquerda, xizinho. Então, qual o primeiro símbolo que vai ter na minha folha da geometria? Bolinhas e xizinhos. Bolinha para a orelha direita, xizinho para a orelha esquerda. Fiz a pesquisa da via aérea, percebi que tinha perda. O que eu preciso fazer? Preciso fazer via óssea. E agora, qual é o símbolo da via óssea? O maior e o menor. Esse aqui é bem fácil da gente lembrar para que lado. Isso é interessante vocês pensarem, porque quando surge dúvida, quando a gente vai preencher a folha, e agora aqui é maior, aqui é menor, para que lado que eu coloco esses símbolos? Então, eu coloquei bem grande aqui o nosso personagem da aula, com as orelhinhas bem grandes aqui na TL, e a gente vai ver os símbolos. Eu vou pensar que eu tenho que fechar a orelhinha desse meu paciente, desse meu personagem aqui. Vocês vejam que aqui no exame, na folha que vocês vão preencher, também está nessa mesma disposição, orelha direita e orelha esquerda. Imaginem o Joãozinho aqui no meio da folha, e esses símbolos eles têm que fechar a orelha desse paciente, como se fosse um fone. Então, orelha direita do paciente vai estar fechando, o símbolo fechando, sinal de menor. Orelha esquerda também vai estar fechando, sinal de maior. E agora, fiz via aérea, bolinha e xizinho. Fiz via óssea, porque teve perda, maior e menor. Se eu tiver que fazer mascaramento, aí que vem os outros símbolos. Então, mascaramento da via aérea, o que era bolinha vira triângulo. Tudo que era xizinho vira quadrado. Depois a gente vai ver isso, alguns exemplos disso. Então, se vocês verem no resultado do exame triângulos, vocês já sabem. Essa é uma via aérea que teve mascaramento. Viram um quadradinho, sabem? Esse é um exame da orelha esquerda da via aérea que teve mascaramento. Então, tudo que é bolinha vira triângulo, depois foi mascarado, bolinha sem mascaramento, triângulo com mascaramento. Tudo que era orelha esquerda, xizinho sem mascaramento, quadrado com mascaramento. E a via óssea? A via óssea é um pouquinho mais fácil de entender, porque os sinais são parecidos. Então, se antes era sinal de menor e maior, agora são os colchetes. E aquela ideia de ter que fechar a orelha desse paciente que está ali, né? Vamos imaginar esse rostinho no meio da nossa folha, também se aplica aqui. Então, eu tenho que fechar esses colchetes aqui na orelha. Então, aqui tá pequenininho, mas acho que vocês conseguem enxergar bem. Se no meu exame eu tenho esse sinalzinho aqui, fechando, ó, aqui tá a orelha do paciente, eu vou fechar com os símbolos, eu tenho uma via óssea, eu sei que eu tenho uma via óssea com mascaramento, que teve mascaramento. Então, vamos recapitular a simbologia, né? Essa revisão de simbologia que a gente está fazendo. Primeiros símbolos que aparecem na minha folha quando eu estiver fazendo o exame, bolinha e xizinho. Via aérea sem mascaramento. Se por acaso eu fiz mascaramento nessa minha via aérea, o que era bolinha vai virar triângulo, tudo que era xizinho vai virar quadrado. Via óssea, maior e menor, menor via orelha direita, maior, sinal de maior orelha esquerda. Ai, Vanessa, eu não lembro quando é maior, quando é menor orelha. Se não lembra, lembra desse sinal. Como se fosse um fone, eu preciso fechar a orelha do meu paciente
nesse exame. Aí a gente não esquece mais. Então, sinal de maior e menor sem mascaramento, sinal de colchete com mascaramento. E agora vamos testar. Eu peguei aqui alguns exemplos de audiometria para a gente ver que símbolos são esses. Vamos tentar entender o que foi feito nesse exame. Nós temos 2 símbolos em cada uma das orelhas aqui. Eu tenho bolinhas aqui desse lado e eu tenho o sinalzinho aqui de menor e aqui eu tenho o xizinho e o sinal de maior. Então eu sei que nesse exame, o que aconteceu? Foi feito via aérea, bolinha é via aérea, sem mascaramento, xizinho via aérea, sem mascaramento da orelha esquerda. Lembrando, ó, e vocês vejam, eu coloquei aqui o nosso personagem para vocês verem que realmente, ó, no exame, esse sinalzinho, ele fecha a orelhinha se eu imaginar o paciente aqui no meio. Então, sempre vermelho, vamos relembrar também a cor, vermelho para a direita, azul para a esquerda. E esse outro símbolo aqui, do maior e menor, é a via óssea sem mascaramento e a via óssea esquerda também sem mascaramento. Então, esse é um exame que eu fiz via aérea e via óssea e não precisei mascarar. E agora esse aqui, o que eu tenho nesse exame? Tenho bolinhas. Aqui vocês vejam que já está um exame preto e branco, né? Eu não tenho cores, mas com a simbologia, lembrem aqui do rosto do menininho, esses símbolos têm que fechar a orelha do menininho, a gente já consegue dizer se é a orelha direita ou orelha esquerda, e além disso, bolinha, sempre orelha direita, xizinho, orelha esquerda. Então, mesmo que a gente pegar um exame preto e branco, com a simbologia, eu tenho que saber qual orelha que é esse exame. Esquerda, xizinho, direita, bolinha. Então, aqui eu tenho bolinha da orelha direita, isso quer dizer o quê? Via aérea, sem mascaramento, xizinho da orelha esquerda, via aérea, sem mascaramento. E aqui eu tenho um colchete. Colchete é via óssea. Vocês lembram que aqui nesse aqui que eu tinha via óssea, não era o colchete, era o sinal de maior ou menor. Se esse aqui é colchete, quer dizer o quê? Essa via óssea teve mascaramento, ela foi mascarada. Então, nesse exame, nós temos via aérea sem mascaramento e via óssea de ambas as orelhas com mascaramento. Eu só quero chamar a atenção aqui também, porque nesse exame todas as frequências foram mascaradas, mas isso não é regra. Então, eu poderia muito bem, num exame, por exemplo, essa frequência aqui de 2000 não ter sido mascarada. Aí o que ia acontecer? Sinalzinho de colchete, essas foram mascaradas. 2000 não foi mascarada, o que ia ter aqui? O sinalzinho de maior. Então, a gente sempre vai saber qual frequência foi mascarada ou não pelos símbolos, por esses sinais, por esses símbolos, e não precisa ser sempre assim. Só queria fazer essa lembrança, porque como aqui vocês estão vendo todas, poderiam pensar, mas então sempre que eu mascarar, eu vou mascarar tudo? Não, não vai ser todas. Nesse exemplo aqui, foi. Então, essa foi uma aula rápida, né? Uma videoaula rápida para relembrar a simbologia. Se tu ainda está confusa, se ainda tiver qualquer dúvida, pode mandar tua mensagem.